Flávio Prado tá aí. A gente falando desse Palmeiras que fez até um bom primeiro tempo, criou situações de gol, fez 1-0 com o Facundo Torres. O ponto alto desse início de temporada do Palmeiras, os garotos, porque o Alan fez uma boa partida, apesar da infelicidade no pênalti. O Thales já marcou 2 gols nesse Campeonato Paulista, mostrou que pode ser importante no decorrer da temporada, entre outros nomes que podem surgir nessa equipe do Palmeiras. O Benedetti, apesar de tudo, mostrou segurança em boa parte do jogo, então acho que ainda você pode tirar algum ponto de positivo. Agora, o Abel Ferreira, extremamente vitorioso na história do Palmeiras. A gente sempre viu um Palmeiras consistente, né, mantendo o nível, conseguindo as suas vitórias, chegando a finais, conquistando taças. Mas também parece que se criou ali um fã-clube do Abel Ferreira, né, defensores ferrenhos do técnico. Tem uma ala da torcida do Palmeiras que, meu Deus, você não pode nem mais criticar o Abel. E eu não penso dessa forma, Flávio. Eu acho que hoje o Abel Ferreira também merece ser cobrado, assim como a Leila Pereira e o Anderson Barros. Bom, você falou, alguém falou aqui, nos últimos 2 anos o trabalho do Abel foi muito ruim. Nos últimos 2 anos. Ele só ganhou aquele campeonato brasileiro porque o Botafogo entregou o ouro e considerando-se que o Palmeiras, o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo agora, o Palmeiras e o Flamengo, eles já saem com uma vantagem muito grande, time organizado, com toda a estrutura. Então qualquer trabalho que for feito lá, ele é mais fácil do que em outras equipes que não têm a mesma estrutura, mesma condição, mesmo salário em dia e uma série de fatores. E então quando o Botafogo vacilou, o Palmeiras teve o mérito de chegar. Mas chegou mais porque o Botafogo pipocou na hora H do que realmente ele estava pronto para ganhar alguma coisa. O ano passado foi uma vergonha, o Palmeiras perdeu feio. O Abel, aquela Libertadores do Boca, ele entregou praticamente o jogo quando ele não colocou o Hendrick e o Kevin, aquele outro menino. E o ano passado ele errou no jogo contra o Botafogo também. Está errando muito, muito. Como você falou, 22 foi um ano muito bom. Lá nós estamos em 25, né? Então, ele tem cometido sucessivos erros. Então, realmente, eu sei, é intocável, é demais. Tá bom, problema dele. Não tem nada a ver com isso. Agora, para mim, o trabalho dele tem sido muito ruim nos últimos 2 anos. Ruim mesmo. Não fosse o que ele teve nos primeiros anos, eu não acredito que ele tivesse ainda dirigindo o time do Palmeiras, não. Ele tá usando o lastro que ele tem lá de trás. Porque pelos últimos 2 anos, o trabalho dele altamente contestável. Altamente contestável. E parece até que a gente não pode criticar, como se o Abel Ferreira estivesse impune a críticas, né? Super blindado, não. Se fizer coisa errada, a gente vai criticar aqui no programa. E pode ser início de temporada, pode ser segundo semestre, a gente vai criticar aqui no Canelada, no Bate-Pronto da Jovem Pan e ponto. E também a gente tem que criticar a atuação de alguns jogadores. O Flaco Lopes mesmo foi o pior em campo na partida. O Flaco Lopes estava no mundo da lua. Ele teve 2, 3 situações ali de contra-ataque para sair na cara do gol e perdeu, se atrapalhou todo. Pedro, mas o Caio Paulista também saiu muito criticado e com razão. Um dos gols do Novo Horizontino sai nas costas do Caio Paulista. Tá bom, mas aí você tá num momento ruim, em vez do teu patrão te dar força, ele fala assim, você é péssimo, te expõe, né? Coloca a sua cabeça preta, e tal, tem que trazer outra. Não é muito bem assim que se age, né? Eu conheço um técnico que, para mim, é um pouquinho melhor que o Abel, um pouquinho melhor, chamado Muricy Ramalho, que dizia o seguinte, você não pode abandonar o jogador. Você tem que dar apoio pro cara até o fim. Até porque o jogador mais caro da história do Palmeiras era, até pouco tempo, indicado pelo próprio Abel. Que todas as contratações passam pela aprovação do Abel. Você não pode... Você entregar a cabeça do jogador, só vai piorar a situação. Se você não apoiar o cara, fica difícil. Então, ele não teve o respaldo. Eu não sei porque que ele está jogando mal, não sei. Mas ele jogou bem ano passado, foi artilheiro do time e tal. Aí, no momento que o cara precisa de um apoio, o treinador expõe o cara, entrega a cabeça. Ele copia tudo do Mourinho, né? O Mourinho faz. A maioria dos técnicos portugueses copiam o estilo Mourinho. Foi o único técnico português realmente bom é o Mourinho. Aí, calma aí. Eu acho, para mim, o único lugar que acho que técnico português é bom é no Brasil. Nem em Portugal eles acham isso. Técnico da seleção portuguesa não é português. O Benfica, até pouco tempo, estava com o sueco. Agora, sabe qual é o técnico do Porto? Um argentino de 39 anos que eles foram buscar no México. Você vê como eles gostam. Mas tem português em tudo que é lugar. Assim como o técnico argentino, acho que são as duas grandes escolas, né? Tudo periferia. Os técnicos argentinos e portugueses. Tudo periferia. Tem na Ásia, tem na Grécia, tem no Egito.
Não tem, velho. São técnicos... Pô, o Simeone no Atlético de Madrid. A gente está acompanhando agora, o Vitor Pereira está na Premier League. Tá, periferia. Não, mas estou citando aqui técnicos argentinos e também portugueses que eu citei. Eu falei que são as duas grandes escolas, né? Estão no mundo todo. Não, argentino é outra coisa. Argentino tem sido mais... Aí já é uma coisa mais... Agora, os grandes técnicos do mundo são os espanhóis. Óbvio. Espanhol, holandês, esses caras, eles realmente fizeram alterações. Italianos, os argentinos cresceram agora e tal. Então você tem mais de um técnico argentino bom. Português tem um. Nem Portugal. O Nuno Espírito Santo está fazendo um bom trabalho lá no Forest. Qual foi o grande time que ele dirigiu, pô? Eu tô no Nottingham. Só periferia. Trabalhou no Tottenham. Técnico de periferia. Todo técnico de periferia. Os caras vão... Os grandes treinadores... Nem Portugal, nem eles. O Jorge Jesus é ruim? Eu acho um bom técnico. De periferia. Não sei se é a primeira prateleira da Europa realmente, mas é um bom técnico. É um técnico de periferia. Não estou dizendo... Depende do aspecto. Se você considerar o local... É técnico periférico. Não são o Jorge Jesus não é técnico de primeira linha. É um técnico de periferia. O trabalho dele no Flamengo foi bom, foi ótimo. Foi lindo o que ele fez aqui. Tanto que ele virou o Cabral, não é o Cabral da pandemia. Mas o trabalho foi ótimo. Mas depois ele foi para a Arábia. Arthur Jorge, Jorge Jesus e Abel Ferreira foram campeões brasileiros e de Libertadores aqui no Brasil. Isso, exatamente. Periferia, é o que eu estou falando. Técnico de periferia. O Abel Ferreira está falando que ele vai sair, não está? Tá falando que ele vai sair, não tá? Eu acho difícil, mas vamos supor que ele saia. Vamos ver para onde ele vai. Vamos ver. Se ele vai para país grande ou se ele vai para o Alçade, para a Arábia. E o cara tá ganhando dinheiro dele, Deus ajude, tá tudo certo. Agora, aqui no Brasil, o português virou. Tem um técnico importante na história do futebol português, chama-se José Mourinho. Nem eles acreditam nos técnicos portugueses. E nós aqui ficamos babando ovo pros caras. E a maioria que veio aqui, a maioria, só fez porcaria. Olha o tal do Caixinha. Quase derrubou o Bragantino, ontem perdeu, que o Santos tá fazendo uma porcaria de trabalho. Não dá, velho. Aqui a gente ficou apaixonado. Por quê? Porque o Jorge Jesus fez realmente um trabalho muito bom naquele ano de Flamengo. O Abel Ferreira ganhou 2 Libertadores, a primeira, né? A segunda realmente com muito mérito. E aí virou, todo mundo achou que, mas tá cheio de Antônio Oliveira, Jesualdo, aquele, parecia o Papai Noel lá, que veio pro Vasco, ficou 3 dias. Tão de brincadeira, gente. Pacheco, né? É tudo técnico periférico. E a gente vai ouvir o Abel Ferreira falando exatamente sobre isso. Ele disse que esse pode ser o último ano dele no futebol brasileiro. Já deu a entender que não vai renovar o contrato, que termina ao final aí deste ano de 2025. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Na sequência, nós vamos falar do Flamengo, que bateu Volta Redonda. Agora o Abel Ferreira é quem fala, é quem tem aí a palavra no Canelada da Jovem Pan. Olha, eu acho que cada vez que fazem isso, assobiam o nosso emblema, assobiar treinador, assobiar jogadores, assobiar diretoria. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. E por isso é que é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já vos falei porquê. Para o Palmeiras custa, se para outro jogador custa 3, para o Palmeiras custa 6. E nós temos que escolher bem, correr os riscos, porque o Real Madrid também contratou o Bale e pouco jogou, uma fortuna. Contratou o Hazard, pouco jogou, e acontece. Às vezes acontece contratar jogadores que há pouca expectativa e depois ele acaba por fazer muito, e às vezes contratamos jogadores que nos custam muito e ele acaba por não sair. Agora, eu acho que temos que ter os pés todos bem assentes na terra, estarmos todos juntos em todos os momentos. Não éramos os melhores há uma semana, não somos os melhores hoje. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona, e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui, vai fazer 5 anos.
Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. E não é por uma derrota hoje, porque se nós fôssemos a ver realmente aquilo que nós fizemos, nós tivemos margem para criar suficiente para sofrer estes 2 golos. E já nem falo no penalti, né? Já nem falo na decisão do penalti. Se é penalti ou não é penalti, que isto é outra coisa, mas sem desculpas, fizemos uma péssima segunda parte e vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Como te disse, não há nenhuma equipa que vá ganhar sempre, como tu disseste, 42 jogos, já viste, 42 jogos sem perder. Será que nós temos direito de perder 1, 2, 3 ou 4? Não sei. Cara, e essa fala do Abel Ferreira, Mauro César, ele começa a dizer que o Palmeiras estava quebrado quando ele chegou, que não podia contratar jogadores. Retratou até um outro momento, parece, da história do Palmeiras, né? Porque quando ele chegou, já era a era Gagliotti, depois veio a Leila Pereira. O Palmeiras muito organizado, saudável financeiramente, do jeito que ele fala, parece até que, sei lá, o Palmeiras estava vivendo uma situação Corinthians aí, ou uma situação até Cruzeiro, que chegou a ser rebaixado, situação financeira crítica, né? Do jeito que ele chegou a mencionar o momento do Palmeiras assim que ele pisou no Brasil, Mauro César. Impressionante. O Palmeiras não estava quebrado, o Palmeiras estava quebrado. 2012 foi rebaixado, 2013 Série B, 2014 quase caiu, já era o Paulo Nobre começando a recuperar o clube. Mas em 2015, com a contratação do Dudu, disputando ali com o São Paulo e o Corinthians, que também queria, ele começa a sua grande virada. Em 16 é campeão brasileiro, aí vende o Gabriel Jesus, né? Em 18 é campeão brasileiro novamente, uma com o Cuca, outra com o Luiz Felipe Scolari. Já tinha ótimos jogadores, já tinha o melhor elenco do futebol brasileiro, o elenco mais caro. O Palmeiras nesse período tinha o elenco mais caro que o do Flamengo. O Flamengo muda isso em 19, quando chega o Landim, né? E começa a contratar Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, não sei o que, bababá. Aí muda. Aí o Flamengo passa a ter um elenco mais caro, mas o Palmeiras sempre com um elenco muito caro também. Bons jogadores, ótimos jogadores. E contrata bastante. A gente já falou aqui várias vezes. Fez várias contratações nesses últimos anos. Já com o atual técnico trabalhando. Na verdade, assim, a história é um pouco diferente disso aí, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, não. Várias contratações que a gente pode puxar do Palmeiras aí, aquele pacote que o Palmeiras pagou no Lucas Lima, então. E tem outros, né? E várias apostas no meio do caminho, né, Piperno? Na Tuesta, Tabata, Navarro. Meu Deus, o Palmeiras investiu bastante. Talvez não tenha investido nos jogadores que a gente considere assim, jogadores prontos, né? Mas que o Palmeiras contratou e gastou muito dinheiro na era Abel Ferreira, gastou. E ele não pegou o clube tão quebrado assim como ele disse. Ele usou uma linguagem imprópria para descrever um período de contenção. É diferente. Então, o Palmeiras até 19, o Maurício gastou muito. Aliás, em 19, o time do Filipão tinha, por exemplo, o Ramires, tinha lá uns nomes meio exóticos aí. Então, como o Palmeiras vinha de um ciclo de, especialmente 17, 18, 19, gastando muito, né? Vamos esquecer que o Palmeiras trouxe, por exemplo, o Lucas Lima, o Mina, que depois foi muito bem vendido. Então, o Palmeiras fez investimentos pesados até 19 e o Palmeiras inflacionou demais a folha de pagamento. E o Palmeiras fez apostas que demoraram um pouquinho para dar o retorno desejado, como, por exemplo, o Veiga. O Palmeiras contratou, emprestou e depois ele volta já naquele período um pouquinho antes do Abel assumir, já com o Luxemburgo em 20. Então, quando o Luxemburgo é contratado em 2020, uma das orientações que o Vanderlei Luxemburgo tinha era: trabalha mais com a base, porque esse vai ser um ano de cintos apertados. Nós não vamos investir, nós não vamos contratar. O Palmeiras trouxe, aliás, o Rony. Mas o time do Palmeiras tinha o Everton, que já estava em 2016. Aliás, eu sinto muito isso aqui, que o Palmeiras tem... Muito se falou do Flamengo de 19 e tal, que, né, aquela geração durou muito. O Palmeiras até hoje ainda tem boa parte da geração 17. O Everton veio em 18. O Palmeiras tinha Mike e o Marcos Rocha também ali, 17, 18. Gustavo Gomes, 18. Então o Palmeiras tinha muitos jogadores contratados naquele período, né? Depois vieram o Zé Rafael, o Veiga. Mais tarde, como eu disse, em 20, o Rony, o Dudu, que saiu agora, mas chegou em 15. Então o Palmeiras, quando começa a fazer aquela virada em 2020, o Palmeiras faz com muita gente que já estava lá, contratada em 2016, 17, 18,
e os garotos da base. Aí veio o Patrick de Paulo, o Menino, o Danilo. Então, 2020, quando o Abel chega, de fato, foi um ano de poucos investimentos. Foi um ano, por exemplo, que chegou o Breno Lopes, que era um jogador desconhecido, uma aposta. Não era, naquele momento, um Palmeiras que, naquela temporada, vez de 2020, gastasse tanto. Então, deu certo ali em 20, acabou ganhando Libertadores, em 21 ganha a segunda Libertadores. Mas veja, foi um ano que, por exemplo, muito se criticou o fato do Palmeiras não ter investido no Hulk. Depois o Atlético Mineiro traz lá o Diego Costa. Muita gente queria ir no Palmeiras também, o Palmeiras não, é muito caro. Agora, em 2022, sim, aí um ano que o Palmeiras volta ao mercado gastando. 2023 foi o ano em que o Palmeiras, provavelmente, todos os grandes clubes, foi o time que menos investiu em quantidade. O Palmeiras trouxe 2 jogadores para o ano todo, o Richard Rios e o Arthur. E aí, em 24, volta a gastar, em 25 também. Mas, de fato, naquele ano de 2020, quando o Abel chega, é um ano de contenção. Mas muito longe de poder falar que era um Palmeiras quebrado. E a gestão Leila Pereira, eu acho que acabou percebendo... Ele chega na pandemia, né? Quem não estava em contenção? Todo mundo estava em contenção. Ele chegou no meio da pandemia, gente. Sem saber, né, o que poderia ser óbvio pra frente. Ora, o cara chegou na pandemia, queria o quê? Na pandemia estava todo mundo mandando funcionário embora, renegociando salário com o jogador, sem saber quando aquilo ia acabar, quando teríamos vacina, quando o público voltaria aos jogos. Não tinha jogo depois dos jogos com vários testes. Vamos lembrar, não tem tanto tempo assim. Os jogos voltaram, mas vão permanecer. O contexto não pode ser ignorado em qualquer análise. E aí está se ignorando o contexto. O contexto era esse, era a pandemia. A arrecadação de todo mundo diminuiu, dívidas diminuíram. Quem tinha a receber de determinado clube, o clube deixou de pagar porque não sabia. Qual a renda de cada jogo do Arsenal em Londres? É uma renda absurda. Pois é, quando voltou o campeonato inglês não tinha público. Quanto que deixou de ganhar? Uma fortuna. Qual é a renda do Real Madrid? Cada jogo do Bernabéu? Uma fortuna. Uma renda do Bayern de Munique? Uma fortuna. Mas não tinha público. Então todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo teve que fazer contenção. Cada um dentro do seu tamanho, das suas condições, evidentemente. Esse era o momento global, não o momento do Palmeiras. Estranho isso. E eu acho que a Leila Pereira, até falando em contratações, percebeu durante essa era Abel que, assim, você pode contratar apostas quando você tem um time arrumado, quando você tem jogadores decisivos prontos. Só que aquela fase do Palmeiras e aqueles jogadores que participaram de uma era super vitoriosa, e aí eu também concordo com a Leila, o ciclo deles passou, de muitos deles já passou. E o futebol também é renovação, o futebol é dinâmico. E aí não adianta você contratar só aposta. Agora que o Palmeiras está acordando e está tentando jogadores de outro calibre, de outro patamar para reforçar esse grupo e continuar mantendo a régua lá em cima.